Amados amigos e irmãos presentes, e os que estão em diferentes nações, Miguel Bermúdez Marinho, lá onde se encontra na reunião de ministros, colaboradores e demais pessoas que trabalham no reino de Cristo, e também a todos os ministros de outras nações, seus colaboradores, irmãos e irmãs, que trabalham braço a braço com os ministros em cada congregação, e as professoras também, dos filhotinhos de leão, e as crianças também que se encontram reunidos nesta ocasião, nesta primeira reunião de ministros e colaboradores, primeiro sábado, porque conforme o calendário hebreu, os dias começam e terminam na tarde. Já para os judeus, hoje é sábado, desde o pôr do sol em diante, que isso é de 5:30 às 6:30 da tarde, por aí, depende de qual for a temporada e a estação na qual você esteja vivendo. E também as minhas saudações e felicitações a todos os ministros e congregações que estão apoiando o projeto de construção da grande carpa catedral, e também a todos os de Porto Rico que estão respaldando o projeto da grande carpa catedral, e também aos trabalhadores operários da construção, encabeçados pelo reverendo José Benjamin Pérez, com sua companhia American Construção, que é a que está realizando o projeto da construção da grande carpa catedral. Minhas felicitações a todos, e que neste novo ano de 2015 Deus multiplique suas bênçãos e sejam as maiores bênçãos deste ano que está começando, maiores que as do ano passado, e também o nosso trabalho seja maior ou a do ano passado, e que em breve se complete a obra de construção e seja dedicada ao Deus Altíssimo, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Ele a receba e se manifeste neste lugar, como está prometido, que se manifestará no tempo final, e nos dará a fé de rapto, a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no momento que Ele tiver designado em seu programa, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que sejam prosperados espiritualmente e materialmente, todos, em uma forma grande, para que assim também trabalhem de uma forma grande no programa divino. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos todas essas bênçãos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo deste tempo final, e que a manifestação de Cristo neste tempo final seja em toda a sua plenitude, como está prometido na palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim um grande privilégio estar com vocês, um ano mais próximo da transformação,
Não estou dizendo que falta um ano, mas que estamos um ano mais próximo ou mais perto. Não sabemos quantos anos, meses, anos nos falta para a transformação, mas estamos um ano mais perto. Pelo ano em que cada um de vocês nasceu e agora contam os seus anos, os que têm 15 anos estão 15 anos mais perto da transformação. Os que têm 50 estão 50 anos mais perto da transformação, mais perto do que estavam quando nasceram. E quem tem mais de 70 anos, como eu, estou 74 anos e meio mais perto da minha transformação. E se alguém deseja que seja breve, sou eu. Por mim e por vocês também. Porque quanto mais breve sejamos transformados, iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, onde será festa lá no céu, e enquanto a terra estará passando por essas mudanças que a prepararão para o reino do Messias. Terremotos, maremotos, vulcões, tempestades, e de tudo estará acontecendo, preparando a terra para o reino do Messias. Essa é a forma em que vai estar sendo preparada a terra. Se renovará a costa terrestre com os vulcões que expedirão suas cinzas, na qual cairá, e em seguida os terrenos serão férteis como devem ser, e se viverá na forma em que Deus deseja que se viva no reino do Messias, o reino milenial, para a qual há muitas profecias que têm que se cumprir neste tempo, pelo qual temos que estar cientes dessas promessas divinas, porque Deus não vai fazer nada exceto o que Ele prometeu, o que Ele tem em seu programa para realizar. Está falado desde Gênesis até Apocalipse, e à medida que passa do Antigo Testamento às coisas do Novo Testamento, há mais informações, mais luz sobre os diferentes temas que correspondem ao último dia. Um dos eventos, ou o maior evento prometido para o último dia, é a segunda vinda de Cristo. E para o ser humano não há outra esperança que a segunda vinda de Cristo, para buscar e levar com Ele os crentes nele, que neste tempo final estarão esperando, assim como também estiveram esperando em diferentes etapas da igreja. Mas por enquanto não era para aqueles tempos, então não se cumpriu a fé para o rapto, a transformação e o rapto dos escolhidos. É que Deus, em seu programa, tem um tempo designado para cada coisa que Ele vai realizar. Vamos ler em Apocalipse no capítulo 10, versículos 1 em diante. 1 ao 11 é onde nos diz: E vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo.
e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não as escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, na qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora ou tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu ouvi do céu, tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre a terra e o mar. E fui ao anjo dizendo: dai-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. A profecia do último dia. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Pode se sentar. Queiram ter a bondade. Este anjo que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão é Cristo, o qual no capítulo 5 de Apocalipse se apresenta e toma da mão de Deus o livrinho que está selado com os 7 selos, e depois o abre no céu, e depois o traz para a terra, para entregá-lo à sua igreja, por meio do mensageiro que estiver nesse tempo na igreja do Senhor Jesus Cristo, como o mensageiro do último dia. Vimos aqui no capítulo 5 de Apocalipse, onde nos diz: e vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livrinho, ou um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livrinho ou o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá,
la raíz de David a raiz de ha Davi, vencido que venceu para abrir el libro y desatar para abrir o sus livro 7 e sellos. desatar os seus 7 selos. Y miré, E eu olhei, y vi en medio del trono, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres y viventes, en medio de los e ancianos, no meio dos estaba anciões, en pie un estava cordero em pé um cordeiro, como imolado, ao sido 7 morto, cuernos y 7 e ojos, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus por toda la tierra. enviados por toda a terra. Y vino y tomó el libro de la E mano veio derecha del que e estaba tomou sentado. o livro da destra do que estava sentado no trono. Y cuando hubo tomado el E libro, havendo tomado o los livro, 4 seres os vivientes 4 animais e y os los 24 anciões se postraron delante prostraram-se del diante do Todos Cordeiro, tenían arpas tendo y todos copas eles de oro harpas e llenas de salvas de ouro incienso, cheias de que son las incenso, oraciones que de los são santos. as orações dos Y santos. cantaban un cántico, E cantavam um novo y cantaban cântico, un nuevo dizendo: cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro Digno y de és abrir de sus tomar o sellos, livro e de abrir os seus selos, tú fuiste porque inmolado, fostes morto, y con tu sangre e nos com has o teu adquirido para sangue Dios nos compraste de para toda Deus de linaje, toda tribo e lengua y língua nación, e povo e y nação. nos has hecho para nuestro E Dios para o nosso Deus nos fizestes reyes reis e sacerdotes, e reinaremos reinaremos sobre la tierra. sobre a terra. Y miré E olhei y oí la voz de muchos e ángeles ouvi a voz de alrededor del muitos trono, anjos ao redor e do dos seres trono, viventes, e dos e dos animais, ancianos. e dos Su anciões, número era e millones era o número deles de millones, milhões de milhões, que decían a gran voz, e milhares de el milhares, cordero que e foi com grande inmolado voz es diziam: digno de digno tomar é el o libro, Cordeiro las que foi riquezas, morto de receber o poder e riqueza. que decían a gran voz, el E diziam com cordero grande que voz: fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, digno la sabiduría, é o Cordeiro la que fortaleza, foi la morto honra de y receber la o gloria, poder e riqueza, la gloria e y la sabedoria alabanza. e força e honra, e glória e ações de graça. Y a todo lo creado que está en el cielo, E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão y a no todas mar, las cosas que en ellos hay, e a todas as coisas que neles há, al que está dizer: sentado en el ao trono que está sentado no Cordeiro, trono ou sobre o seja a trono, alabanza, e ao Cordeiro a honra, sejam dadas a ações de glória, graça, a e o honra poder é por e a los glória siglos de e o los poder para todo sempre. los 4 seres E vivientes os 4 decían, animais diziam: amén. amém. Y los 24 E os 24 anciões prostraram-se prostraram e, sobre sus rostros e adoraram y ao adoraram que al vive por los todo siglos sempre. de los siglos. Esto fue lo que sucedió en el Isto cielo foi o que aconteceu no céu, cuando ese ángel fuerte que es quando Cristo esse toma el anjo libro forte que é Cristo en toma o livro de la diestra del Padre que em está e da sentado, destra do Pai que está sentado y lo abre en el cielo e o abre no céu. y luego E depois lo trae a la tierra. o traz à terra. En Apocalipsis capítulo Em 10, Apocalipse capítulo 10, el pasaje que foi que leímos a al passagem comienzo, que lemos no começo, en donde muestra onde mostra que hay una profecía para el día tem postrero ou de há parte uma de Dios, profecia para o último dia da parte de Deus, ordenada por Cristo, para lo cual es importante, por lo cual es para o importante, qual é importante e pela qual é importante saber sobre esse tema, porque tem que haver com o povo de Deus, o cristianismo, ser la profecía e será a profecia que antecede o reino milenial. Veamos lo que dijo el reverendo William Vejamos Branham o que en el disse o mensaje reverendo de los William siete Branham na mensagem dos sellos, 7 selos, página 57 na de esta página versión. 57 desta versão em espanhol. Por la mitad de la página dice, Pela metade da página diz: para no leer el capítulo 5, para não ler o capítulo Pois já 5, leímos. pois já o lemos, dice este e libro diz: sellado con 7 este sellos, livro selado com os 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões Apocalipsis de 10. Apocalipse 10. Demos lectura allí para Temos leitura ali, demos lectura allí también, temos leitura ali para também, tener un mejor entendimiento. para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Ahora,
Agora, esto ya es el tiempo del isto fin. já é o tempo do fim, porque diz Y vi assim: otro ángel fuerte e vi descender outro del anjo cielo, forte descer do céu, cercado de una vestido de nube, uma nuvem, y el arco celeste sobre e su o cabeza. arco-íris sobre sua cabeça. Ahora, si usted se fija Agora, bien, se você notar bem, notará que esta persona es notará Cristo. que esta pessoa é Cristo. Si usted se fija bien, Se notará você notar bem, que esta notará persona que essa é Cristo. pessoa é Cristo. porque aún en el Antiguo Porque Testamento, ainda no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto. y él ahora E ele viene directamente a los agora judíos, vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. ahora continuando. Bem, Y agora su continuando. E seu rosto rostro como el sol, era como o sol, y sus pies e seus como pés columnas de fuego. como coluna de fogo. Recuerde que Cristo es Lembre-se el sol, que é Cristo que é o sol de justiça. Él es la luz del mundo, como Ele é a dice luz do mundo, em como São diz em São capítulo 8, João, verso 12. capítulo 8, versículo 12. Recuerde el ángel de Apocalipsis capítulo 1. Recorda um anjo do Apocalipse, capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Miren el mensajero de Israel, Vejam, o mensageiro a Israel, que es Cristo, que é Cristo, el ángel del o pacto, anjo do pacto, el cual también o es el qual mensajero também a su iglesia, é o mensageiro à sua el igreja, ángel del pacto, o anjo do pacto, Cristo. Cristo, Él es el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Ve usted, Vê la você? iglesia está a punto A de igreja ser raptada. está a ponto de ser raptada. Él viene por su Ele iglesia. vem por sua igreja. Tenía en su mano un librito Agora abierto. notem bem, e tinha em sua mão um livrinho Sí, en el aberto. capítulo 5 E agora aqui, ou seja, no capítulo 5, estaba cerrado y estava sellado, fechado e pero selado, ahora está, mas agora está aberto. Agora está aberto em Apocalipse capítulo 10. ya ha sido abierto desde Já que foi fue. aberto desde que foi selado. Entraremos a esto, Entraremos nisso à noite, pero ahora mas agora el libro está abierto o livro está aberto. para tener un cuadro claro. Para ter um quadro claro, Vimos que es llamado el ángel del pacto, vimos que é chamado vimos que es o Cristo, anjo do pacto e vimos que é Cristo. y la página 120. E na página 120 e 121 nos diz do livro dos selos, dessa versão em espanhol, falando em espanhol, hablando del ángel fuerte, falando do anjo Apocalipsis, forte de Apocalipse 10. dice ahora Diz: nosotros vimos la agora nós vimos a mesma coisa, la cual es Cristo, na qual é Cristo. y sabemos que Cristo, E sabemos siempre que es el Cristo mensajero. sempre é o mensageiro à igreja. Él es llamado columna Ele de é fuego, chamado coluna de fogo, o anjo do pacto, y así por el estilo. e assim por diante. Ahora Agora, podemos ver que este misterio podemos del ver ángel fuerte que es Cristo este vindo do mistério do cielo, anjo forte, que é Cristo vindo do céu, ao qual é chamado ángel del o pacto, anjo do pacto, ángel de Jehová, anjo do Senhor, o también ou Espíritu também Espírito Santo, Santo, o sol de justicia, ou sol de justiça, siendo el ángel del pacto, sendo o anjo do pacto, quando veio em carne humana, 2000 anos atrás, vino veio para establecer para estabelecer um novo pacto. y por eso fue que en la E última por isso cena foi con que sus na última discípulos, ceia com tomando seus el pan, discípulos, pegando ou tomando o pão e dando graças ao Pai, partiu e deu aos seus discípulos no capítulo 26, versículo 26 ao 29 de São Mateus, y dijo, comed, e esto es mi disse: cuerpo, comei, isto é o meu corpo, que por vosotros es partido. que por vós é partido. Y luego tomando la copa E de vino y depois, dando gracias tomando al a Padre, taça de vinho e dando graças ao Pai, dice, diz: tomad
de ella todas, porque tomai esto es dela mi todos, sangre del nuevo porque pacto, este é meu sangue que do novo pacto, por muchos o por vosotros que por muitos ou por vós é derramado. bebed de ella todos, porque Bebam esto es dela mi sangre todos, del nuevo porque pacto, isto é meu sangue do novo que por pacto, muchos es que derramado por para muitos é remisión derramado para de los pecados. remissão ou perdão dos pecados. Ahí está diciéndole que va a Aí está establecer, dizendo que vai estabelecer o novo pacto que menciona Jeremías menciona Jeremias, en el capítulo 31, no capítulo versos 31, 31 al versículo 36, 31 ao donde 36, dice que hará un nuevo pacto onde diz que fará um novo pacto com Israel y con Judá, con el e reino com de Judá, Israel y con el com o reino de de Israel e com o reino de Judá, ou seja, las tribus encabezadas por com Judá, as la tribos tribu de encabeçadas por Judá, Judá y la tribu de Benjamín. a tribo de Judá e a tribu de Benjamim. Ese es el reino de Judá. Esse é o reino de Judá. Y luego E depois, el reino de Efraín o reino de Efraim, o reino de Israel ou o reino de Israel. está compuesto por las 10 É tribus está composto pelas 10 tribos que correspondem de la parte norte à parte do de norte, Israel. ou de norte de Israel. Son en el nuevo pacto São, no novo pacto, las personas, sus corazones, as pessoas, las que vienen a ser tábuas seus no de corações, as que se tornam tábuas, não de piedra, sus pedra, corazones como una embora piedra, haja pessoas que têm seus corações como uma y pedra no dejan que Dios e escriba não deixam que Deus escreva suas leis en sus corazones, em seus como Él ha corações, prometido. como Ele prometeu. Y otros son sensibles E outros são sensíveis a la palabra de Dios, à al palavra Evangelio de Cristo, Deus, ao Evangelho de Cristo, y le dan el corazón a Cristo. e dão o coração a El ángel Cristo, del pacto o que anjo do escribió pacto, las dos tablas de que piedra, escreveu nas 2 tábuas de los pedra mandamientos divinos. os mandamentos Ahora divinos. las personas le dan el Agora, corazón a Cristo, as pessoas dão o que coração vienen a ser Cristo, las que tablas se tornam de carne, as tábuas de carne, onde Cristo escreve sus os mandamientos. seus mandamentos. Escribe lo correspondiente Escreve al nuevo o pacto correspondente ao novo pacto, que Dios hace con los que reciben a Cristo que como Deus Salvador. faz com os que recebem a Cristo como Salvador. El capítulo 10 del Apocalipsis O capítulo 10 de Apocalipse marca el tiempo final, marca o tempo do fim, porque marca la venida de Cristo, porque el ángel marca que desciende a del cielo, vinda de Cristo, o anjo forte que desce do céu, o Espírito Santo vindo à sua igreja no último dia, para traer la profecía, para trazer a profecia final, a profecia do último dia, o sea, del séptimo milenio ou de seja, Adán hacia acá, do 7º milênio de Adão para cá como o último dia, así como el que trajo la profecía, assim como quem trouxe a profecia, a mensagem profética para a 7ª era da igreja, 7º como era la dia, iglesia, como era da fue el igreja, reverendo William Branham, foi o reverendo William Branham, con el cual precursó la segunda venida de Cristo, com a qual precursor a segunda vinda de Cristo, su iglesia, para a iglesia del Señor Jesucristo, para a sua que igreja, está para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é que está ou está esperando, porque tem um convite para ir à ceia das bodas do Cordeiro, e Cristo, o noivo, vem buscar a noiva para levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso lhe dará la vestidura física, Por isso que lhe será dará o a cuerpo vestimenta glorificado, física, que será o sin el corpo cual no se glorificado, puede ir, sem a qual não se pode ir à ceia das bodas do Cordeiro, porque não há aviões para ir lá. solamente Cristo nos Somente puede Cristo pode nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. llevar. Cuando tengamos
el cuerpo nuevo quando tivermos glorificado. Y los que o partieron corpo novo, glorificado. necesitan también E os que partiram resucitar en cuerpos glorificados necessitam também para poder ir ressuscitar em con corpos Cristo a la glorificados para poderem boda ir del Cordero, com que es Cristo a ser das bodas do la Cordeiro, dimensión de Dios. que é a dimensão de Deus, La séptima dimensión, a sétima dimensão, en donde onde será investido Cristo será y su novia investido Cristo e sua noiva como reyes como reis, para establecer el reino milenial en la tierra. para estabelecer o reino milenial na terra. E depois dos 3 anos e meio da ceia das bodas do Cordeiro no céu, e 3 anos e meio da grande tribulação na terra, donde dice la escritura, onde diz a Escritura, miren lo que pasará en esos días. vejam o que acontecerá nesses dias. Apocalipsis 10 dice el verso 8 en adelante. Apocalipse 10, La voz que oí del versículo cielo habló 8 otra em vez diante. conmigo, E a y voz dijo, que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo. ya eso pasa Isso acá en la tierra, já acontece aqui na terra, la iglesia del Señor Jesucristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. porque Porque João representa a la iglesia representa a igreja y al instrumento que Dios e tenga ao para instrumento el que día Deus postrero, tiver para o último dia. invitó a su iglesia. Y como el mensaje de la iglesia siempre viene por medio del Espíritu Santo, Y nos dado da al mensajero, y el mensajero, y a través sua del igreja. mensajero luego lo habla, E como a mensagem e a Santo, igreja nossa sempre vem por meio do Espírito Santo, dando ao mensageiro, se hace carne e o mensageiro en é, su iglesia como se hace carne en el mensajero e también. através do mensageiro, depois fala, o Espírito Santo à sua igreja, e se faz carne Llamados ángeles, que significa em sua mensajero, igreja, y como se faz carne no mensageiro também. no cambia su forma de actuar. Essa foi a ordem divina sempre, por meio dos mensageiros chamados anjos, que significam mensageiros. E Deus não muda a sua forma de atuar. Que está abierto en la mano del E a ángel voz está que en eu pie do sobre céu el mar tinha y sobre la ouvido tierra. tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Es el Espíritu Já disse Santo, que esse anjo é o anjo do pacto. es el león de la tribu É o de Judá. Espírito Santo, é o leão da tribo de Judá. Porque Cristo dice en Porque Apocalipsis, Cristo diz em Apocalipse capítulo 22, do versículo 16: Yo, Jesús, Eu, enviado Jesus, enviei o meu anjo coisas. para vos testificar essas coisas. Vamos a leerlo como lo dice aquí, Vamos ler como diz aqui. capítulo 22, verso Capítulo 16 22, do versículo 16 al 17 dice, ao yo, 17 Jesús, diz: enviado mi ángel, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. yo soy la Eu raíz sou a raiz y la de e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Y el Espíritu E o Espírito e a esposa dizem: Vem. y el que oye, E quem ouve, diga: Vem. y el que tiene E sed, quem tem venga. sede, Y el que quiera, venha. tome del agua de la e vida, quem quiser, tome de graça da água da vida. siempre Sempre Cristo le habla a su iglesia Cristo fala à sua igreja a través del ángel mensajero que através tenga do anjo mensageiro que ele para esa tiver etapa, para essa etapa, esa edad de la iglesia. essa era da igreja. Y es así E é assim, para que el pueblo para que o no povo esté como ovejas, não esteja como ovelha sem pastor, para que tengan la misma para que revelación tenham a de Dios mesma revelação de y Deus la transmitan e a transmitam a la humanidad. à humanidade. El Espíritu, O el Espírito Espíritu Santo, vem, o Espírito Santo la iglesia e a novia, esposa, a igreja noiva, dizem: Vem. los dos dicen lo mismo. Os dois El dizem Espíritu o Santo, por medio mesmo. del mensajero que Dios O Espírito tenga para ese Santo, tiempo, por meio do mensageiro que Deus tiver para esse tempo, Dios le ha revelado a él. diz
o que Deus revelou a ele, Cristo quiere o que que su iglesia Cristo quer que escuche. sua igreja escute. Por eso en el libro Por isso, no livro del Apocalipsis, do Apocalipse, no capítulo 2 y 3, 2 e 3, siempre al final dice, el que tiene oídos sempre no para oír, final oiga. diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Él en cada etapa de la iglesia, Ele, em cada etapa da igreja, tem um instrumento. a ese instrumento E aí esse instrumento, a essa pessoa, revela le da el mensaje para e esa dar etapa a de la iglesia. mensagem para essa etapa da Él lo igreja. transmite al pueblo, Ele a transmite ao al povo, cristianismo, ao cristianismo, se agarran de ese mensaje e los creyentes se agarram dessa en mensagem os crentes em Cristo, Cristo y lo proclaman. e a proclamam, trabalham ao redor dessa mensagem correspondente a esse tempo. Y Dios cumple E Deus su programa cumpre para esa etapa o de la seu iglesia. programa para essa etapa da igreja. Tão simples assim. ¿Tendrá Dios para este tiempo un programa? Deus terá para este tempo um programa? ¿Tendrá Dios para este tiempo un Deus mensaje? terá para esse tempo uma Ya mensagem? vimos aquí, E já vimos aqui que há profético, uma mensagem profética. será la profecía del día Será a postrero. profecia do último dia. Vamos a seguir leyendo Vamos continuar lendo. el verso 9. Y O fui versículo al ángel 9. diciéndole que me diese E foi el ao librito. anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. Sí, diciéndole Y que me él- diese el librito. Y él me dijo, E ele "Toma, disse-me: toma-o e y te come-o, amargará el vientre, e pero en tu boca será ele dulce". fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Está sucediendo como le Está sucedió acontecendo como aconteceu a Jeremías a Jeremias y también a Ezequiel. e também a Ezequiel. A Ezequiel en el capítulo 2, A Ezequiel no capítulo en el capítulo 1, verso capítulo 1, 3 al 10, versículo capítulo 3 ao 10. 3, Capítulo 3, versos 1 al 14, versículos 1 donde ao 14, le dice, onde diz: come come lo que haya. o que achas. Y vio un libro enrollado, E achou um livro enrolado, escrito por dentro y por escrito por dentro e por fora, fuera. Y le dice, cómelo. e diz: come-o. Y después le dice, ahora profetiza E con depois esas diz: palabras, agora profetiza com essas con las palavras. palabras de esse livro. Com as palavras desse livro, profetiza ao povo. Así es aquí en Apocalipsis Assim é aqui em Apocalipse também. también. Entonces tomé el librito de la mano E tomei o livrinho da mão do anjo y lo comí. e o comi. Y era dulce en mi boca como la miel. E na minha Pero boca cuando era lo he doce comido, como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. es dulce en la É boca para doce na hablar. boca para falar. La palabra, A la palavra, revelación divina, a revelação divina. las situaciones por las cuales Mas se pasará. as situações pelas quais passará são amargas. Y él me dijo, E es ele disse-me: necesario importa que profetices que otra vez profetizes outra sobre vez muchos pueblos, a muitos naciones, povos e lenguas nações e y línguas e reinos. reis. Y luego E depois, el capítulo 11 muestra o quién capítulo 11 mostra es el que profetiza quem profetiza después sobre pueblos, naciones y lenguas. depois sobre Capítulo povos, 11 nações e dice en línguas. Capítulo Apocalipsis, 11 diz que de el capítulo Apocalipse, 15 dice entonces, que é o capítulo que segue, capítulo 11, verso 13 en adelante, y daré a mis que dos diz então, testigos capítulo 11, que versículo profeticen 3 em diante: por e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de Estos saco. son los dos olivos y los dos candeleros Estas são as duas oliveiras e os dois que cartiçais están en pie delante del Dios de que la estão diante do Deus da terra. tierra. Estos son los dos olivos Estes são as duas oliveiras de Zacarías, de Zacarias, capítulo 4, capítulo 4. por eso dice que son los dos Por isso diz que são as duas oliveiras.
capítulo 4, verso Capítulo 4, 10 en adelante dice, porque los que versículo 10 em menospreciaron diante, que diz: el día de las Porque pequeñeces quem despreza o dia das coisas pequenas, verán la plomada en la pois mano esses se alegrarão, vendo o plumo na mão de Zerobabel. ojos Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. en el Nuevo Testamento. No Novo Testamento, Son los 7 mensajeros, são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja, que son también las 7 que estrellas são também en as la 7 diestra estrelas na mão ou na destra del Señor. do Senhor. Hablé más y te dije, Falei mais e ¿qué lhes disse: significan estos dos olivos? o que significam essas duas oliveiras à direita do candelabro e à sua esquerda? Hablé aún de nuevo, E respondi mais, dizendo-lhe: ¿qué significan las dos ramas de que olivo? são as duas oliveiras Que por medio de dos tubos de à oro direita e à vierten esquerda do de sí castiçal? aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? E respondendo-lhe outra vez, disse: Señor mío, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? delante del Señor. E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a Y terra. Elías, Estes são os 2 ministérios de Moisés e Elias se repetindo no último para dia, llamar y juntar para chamar e juntar 144 mil hebreus. hebreos, 12,000 de cada tribu. 12 mil de cada tribo. Estos son los ángeles Estes são o mensajeros de os anjos ou os mensageiros San Mateo capítulo de 13, São Mateus capítulo 13, capítulo 24. capítulo 24 de São Mateus. Versos 30 al 31 que Versículos dice, 30 ao 31 que entonces diz: aparecerá la señal del Hijo então del Hombre aparecerá en el no cielo, céu o sinal do Filho do entonces Homem, lamentarán todas las e tribus todas de la as tribos da tierra, terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, e de uma a outra extremidade dos céus. Vejam o que nos diz o reverendo William Branham com relação a estes anjos com grande voz de trombeta. Página 458, 459 do livro dos selos em espanhol diz, no último parágrafo: então é entre o sexto e o sétimo selo quando ele chamar a esta gente, as quais foram mencionadas por Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 31. Quando a trombeta soa, será a trombeta das 2 testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora, vejamos mais claro aqui em São Mateus 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos. Não é somente um, mas 2, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, ouve-se o som da trombeta. Sempre foi assim, a voz de Deus, chamando para a batalha. Deus está falando. Estes 2 anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do 7º anjo soa a trombeta. Nos dias da voz do 1º anjo, que foi São Paulo, soou a trombeta. Nos dias da voz do 2º anjo soou uma trombeta, e assim foi quando ele mandou a cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande ceia divina, ou cena divina, para chamar um grupo de pessoas. E houve o som de uma só trombeta, e foram abertos os selos.
ou os 7 selos. E ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Vejamos em Mateus capítulo 24, versículo 32, que Jesus entra em falar em parábolas relacionadas, ao tempo da chamada dos judeus escolhidos. Aí, no tempo da vinda do anjo forte de Cristo, que se faz esse entrelace com os judeus. Por isso, quando o reverendo William Branham quis ir a Israel para pregar, o anjo lhe falou e lhe disse: não é seu tempo, não é o tempo ainda. E estando já no Cairo, Egito, para passar a Israel, o anjo disse que não fosse para Israel e que não fosse para outro lugar. E não foi a Israel depois já que tinham tudo preparado para uma campanha lá. Porque os judeus não são chamados na 7ª era da igreja, é mais acima, a era de ouro da igreja. E aí é que é o chamado para os judeus e que tem que ocorrer. E somente saberá o que tem que ser falado para os judeus quem for enviado para esse trabalho. E isso será o 5º Elias. O reverendo William Branham foi o 4º Elias, João Batista foi o 3º Elias, Eliseu foi o 2º Elias, e o 1º Elias foi o Elias Tisbita. Tão simples assim. São os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no último dia, na qual não podemos explicar muito para que não surjam imitações, porque tudo isso está dentro do 6º selo e 7º selo. O 6º selo são as 2 oliveiras, Moisés e Elias. E o 7º selo é Cristo, a vinda de Cristo à sua igreja. E também não se pode explicar muito para que não haja imitação do que Deus vai fazer. Tudo isso vai se esclarecer no cumprimento da visão da carpa, onde o anjo que apareceu a Moisés naquela sarça lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, o qual é o mesmo anjo do pacto, Cristo, em Espírito Santo no meio da sua igreja, mas se fez carne em Jesus, o anjo do pacto, o Espírito Santo, Emanuel, Deus conosco, como diz Isaías capítulo 7, versículo 14, e São Mateus também nos fala do mesmo quando nasceu Jesus, ou quando ainda antes de nascer Jesus, no capítulo 1 de São Mateus, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Está citando aí Isaías capítulo 7 do versículo 14. Aqui São Mateus o está citando.
está llevando a cabo en su Tudo programa, que Deus está realizando em seu programa, sob o novo lo pacto, está llevando a cabo o en está medio de realizando su iglesia. no meio da sua igreja. Como Dios obró por medio de Jesucristo, Como Deus atuou por meio de Jesus Cristo, Cristo en Espíritu Santo, Cristo está em obrando Espírito Santo esteve en y a atuando través, em e através da sua igreja. porque su iglesia es su ayuda idónea Porque a sua igreja é a sua ajuda idônea para que Deus lhe deu, la simiente de Dios, para a semente de la Deus, simiente de Cristo, a semente de Cristo, que son los miembros que são de su os iglesia, membros da sua igreja, nazcan en el reino de Dios, nasçam no reino de Deus, lo cual es el nuevo nacimiento, na qual é o novo nascimento. así como nacimos aquí en la tierra por Assim medio como de nuestros padres, nascemos aqui na terra por meio de nossos pais terrenos. nacemos de nuevo, Nascemos de novo por meio de Cristo e sua igreja, recibirlo como ao Salvador recebê-lo como y Salvador, nacer del agua del Evangelio. e nascer da água do Evangelho e do Espírito Santo. E assim, Hemos nacido en el temos reino de nascido Dios. no reino de Deus. Eso es lo que tiene que ocurrir Isso é o que tem que ocorrer en una persona em para uma que pessoa para que receba a vida eterna em sua alma. y recibe ese primer paso, E receba esse primeiro passo, que é recibir el Espíritu de receber o Dios, Espírito de Deus, lo cual tenía que ser hecho o así qual tinha que ser feito en los assim días de Adán y Eva, nos pero dias de Eva Adão se e Eva. adelantó. Mas Eva se adiantou Y ahora e agora se recibe el nuevo nacimiento se recebe o novo nascimento por medio de Cristo, por meio de al Cristo. producir el nuevo nacimiento, Ao produzir o novo nascimento, ao produzir ou ao dar o Espírito a todos os que o recebem como Salvador e são batizados em água em seu nome, y nacen en el reino de e Dios. nascem no reino de Y Deus. por eso E por isso, Pablo en Filipenses, São capítulo Paulo em 3, Filipenses capítulo verso 3, do 20 ao versículo 21, dice, 20 ao "Vuestra 21, cidadania nos diz: está en los cielos, vossa cidadania está nos céus. de la persona É a cidadania da pessoa que nasceu de novo. ahora nacido del cielo, porque Agora el nuevo nasceu do nacimiento es céu, celestial, porque o novo y nascimento por é consiguiente celestial. es un ciudadano, E, consequentemente, celestial é um com cidadão todos celestial, os com direitos todos de os direitos ciudadanía da celestial. cidadania celestial. Por eso es que el libro sellado con 7 sellos, Por que isso é abierto en el que cielo, o livro selado el com os 7 capítulo 5 selos, de que é aberto Apocalipse, no que céu, regala a tierra en el no capítulo 10, 5 de Apocalipse, es é trazido à terra su no iglesia y en medio de su iglesia, capítulo 10. É trazido à sua igreja. y conforme al E no orden meio da de sua Cristo, igreja, em ir conforme a está en medio de su ordem iglesia, de Cristo, hablarle a su iglesia, está hablándole primero no meio da sua al igreja, instrumento que él fala tenga à sua en su igreja, iglesia. falando primeiro ao através instrumento dele, que ele ungido. tiver em sua igreja. Ese instrumento le E habla através dele, depois, a la iglesia ungido esse instrumento, lo que, fala à igreja foi o que foi transmitido, revelado a ele. transmitido e revelado a ele. y por consiguiente E, consequentemente, lo que estarán escuchando no es un hombre, o sino que estarão escutando não é um homem, mas Cristo em Espírito Santo falando através desse homem a ese tiempo. a mensagem correspondente a esse tempo. E são chamados e juntados os escolhidos de cada era, Que Cristo nessa Espírito Santo forma lleva em que Cristo a Espírito Santo realiza. Recuerde que son muchos los llamados, pero pocos. Lembre-se, los eu escogidos. recorde que são muitos os chamados, mas Ou seja, poucos os não escolhidos. todo o Ou seja, cristianismo que nem todo o cristianismo Es la iglesia novia del Señor. é a igreja noiva do Senhor. Las vírgenes prudentes son los elegidos, los escogidos, As virgens prudentes que são os eleitos, os escolhidos que tinham que aparecer na terra para confirmar o seu lugar na vida eterna e receber vida eterna. São as ovelhas do Pai que Dios le ha dado a Cristo que para Deus que los deu a busque y les Cristo dé para que a busque vida eterna. e lhe dê San Mateo, vida eterna. San Juan, capítulo 10, versos São João 27 capítulo 10, al versículo 30. 27 ao 30. Si Adán y Eva no hubieran pecado, Se Adão e Eva não houvessem pecado, usted aparecería você apareceria, nasceria aqui nestes en dias, este siglo o en el pasado. neste século Ya hubiera ou nacido no hace passado? Não, 6.000 já años. teria nascido faz 6.000 anos e alguns mais. Pero
por medio del segundo Adán, que es Cristo, mas y la segunda por Eva, meio do segundo Adão, que é hemos Cristo, nacido en el reino de Cristo, e a segunda Eva, por medio del nuevo nacimiento, nascemos por no medio del reino de Espíritu Cristo Santo. por meio do novo nascimento, por meio do Tudo Espírito que se Santo. perdeu, E tudo que se Cristo lo perdeu, restaura, Cristo o lo redime. restaura, o Y redime. ahora, E agora, según la carne, somos descendientes segundo a del primer Adán, carne, somos descendentes E do da primeiro primeira Adão e a primeira Eva. pero según el Espíritu, Mas, segundo o Espírito, o novo nascimento, somos hijos somos de la palabra, filhos da palavra, que está en la iglesia, de edad en edad, que está y na de igreja Cristo, de era em el era, esposo, o sea, e de Cristo o esposo, de la segunda Eva, ou seja, que es la da iglesia, segunda Eva, que e é del segundo a Adán, que es igreja, e Cristo. do segundo Adão, Somos que é Cristo. descendientes, Somos la simiente. descendentes, somos a Cristo. semente de Cristo. Recuerden que Recordem en San Mateo capítulo que em São 13, Mateus, no versos capítulo 13, versículo 1 al 23, 1 ao 23, dice que el que siembra la diz buena que simiente, quem semeia a boa semente, o San Mateo capítulo 13, ou versos São Mateus 30 al capítulo 43, 13, do versículo Diz que 30 ao quem siembra a boa 43, semente, ela diz que vai- quem semente semeia a é boa semente, el Hijo del Hombre, a boa semente é o Filho do Homem, Cristo. Cristo. Y dice que la buena E diz simiente que a boa semente son los hijos de los reinos, são os filhos do reino, los hijos de Dios. os filhos de Deus. Y dice que el trigo son los hijos de los reinos, E essa é a descendência de Cristo, los hijos de Dios. os filhos de Deus. O Essa trigo é- são os filhos de Deus, filho do reino. La descendencia. Essa de Cristo. é a descendência de Cristo. Por eso es que Por isso é que todo lo que es Cristo, Rey, sacerdote tudo Sumo o que é sacerdote. Cristo, y juez, rei, sacerdote, Lo son sumo também sacerdote e juiz, los creyentes en Cristo são pertenecen também os crentes a em esse Cristo, gabinete. pertencem a esse gabinete del reino. do reino, De la realeza. são da realeza. También pertenecen al gabinete judicial. Também pertencem ao são gabinete juízes. judicial. También. Por isso são juízes também. Y pertenecen al orden sacerdotal E de pertencem à Melquisedec. Por eso ordem son también sacerdotal de sacerdotes. Melquisedeque. Por isso são também Son de sacerdotes. ese orden. Son São dessa ordem. de ese gabinete de Cristo. São desse gabinete de Cristo. Y por consiguiente E, son consequentemente, los herederos. são os herdeiros. Y por consiguiente E, consequentemente, viene el título de propiedad vem o título de de toda propriedade de toda para a herança. Cristo reclamar su herencia. Para Todo Cristo lo que reclamar Deus sua sangue herança. precioso. Tudo o que Ele redimiu com seu sangue restaurar-nos precioso. E nos a la restaurar vida eterna a física vida eterna con física Él, com Ele, en tu reino. em seu reino. Tan sencillo como Tão eso es un simples programa assim, divino. é um programa divino. Usted y yo teníamos que aparecer Você e eu y ya hemos aparecido para tínhamos tomar que aparecer nuestra e posición já aparecemos para tomar a nossa posição no reino de Cristo y ser agradecidos e a Dios sermos agradecidos a que Deus estábamos en Dios e que estávamos em Deus eternamente como pensamiento como divino. um pensamento divino. Somos genes del pensamiento divino. Somos gênesis do pensamento Ele pensou. divino. Ele pensou En usted y en mí. em você e em mim. Él pensó Ele cuántos pensou hijos e hijas iba a tener. quantos filhos e filhas ele ia Una cosa ter. es ser siervos y otra cosa es ser Uma hijos. coisa é ser servo, outra coisa é ser filhos. Los creyentes en Cristo son los hijos e hijas de Dios. Os crentes em Cristo são os filhos e chamou filhas de Abraão de Deus. servo. Deus chamou Abraão de servo. Abraham, Isaac, Jacob Abraão, Isaac, Os Jacó, patriarcas. os patriarcas y todo el pueblo de e Israel todo o povo de Israel son mencionados são mencionados Como siervos. como servos. Por lo tanto, hay una diferencia grande entre siervos Portanto, há uma grande diferença entre servos e filhos. Las bendiciones celestiales pertenecen
As bênçãos celestiais A igreja do pertencem Senhor Jesus à igreja do Senhor Jesus Cristo. Han nacido en el reino de Cristo, porque su reino Nasceram no reino de Cristo, porque o seu reino é um reino espiritual. tenga su reino E físico quando acá en tiver o esta seu reino dimensión, físico aqui nesta dimensão, estaremos con él también estaremos com Ele en cuerpos também glorificados, em corpos glorificados, visibles visíveis e invisibles cuando se quieran hacer e invisibles. invisíveis quando se quiserem se tornarem invisíveis. Que pasaba con Jesucristo ya resucitado. O y mesmo que glorificado. acontecia com Jesus Cristo já ressuscitado e glorificado. La clase de cuerpo más importante que Dios É a classe de corpo tiene mais importante que Para- Deus tem los creyentes en Cristo. para os crentes em Cristo. Por eso los ángeles son servidores Por isso, os anjos são servidores enviados para servirem de salud, de salvación. aos herdeiros de saúde e de salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Y Hebreos capítulo 1, verso E 5 al 7. Hebreus capítulo 1, do versículo 5 ao 7, nos fala que Deus fez Hizo a sus. a seus... Vamos a leerlo completo. Vamos aquí. lê-lo completo aqui. Verso 6 llega adelante, dice: Versículo 6 em diante que diz: Y otra vez, cuando introduce el primogénito. E outra vez, en el quando mundo, introduz dice, no mundo o primogênito, "Adórenle todos los e ángeles de diz: Dios". E todos os anjos de Ciertamente Deus los o ángeles adorem. dice, "El que hace a sus E ángeles quanto aos espíritus anjos, y a diz: sus ministros, Faz dos seus anjos llama de fuego". espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Y el verso 14 dice, E no de este versículo mismo capítulo 14, de Hebreos, Diz, deste mesmo capítulo "No 1 son de Hebreus: todos espíritus Não são ministradores todos, enviados porventura, para servicio a favor de los que serán não são herederos porventura de todos la eles salvación". espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, A todos los miembros enviados de la aos iglesia del crentes em Señor Cristo Jesucristo. para que sirvam a El ángel todos de os Jehová membros da acampa igreja do alrededor Senhor de los que Jesus temen Cristo. y los defiende. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o Cuando temem e os defendem. Cristo estuvo aquí en la tierra en Quando carne, Cristo esteve aqui na terra em carne estuvo ayudando por e 40 esteve días, jejuando por 40 dias, estaban con él anjos estavam com y ele lo cuidaban. e o cuidavam. Cuando oraba, Quando orava, ángeles también estaban con él. anjos também estavam com ele. Cuando murió Quando morreu y fue sepultado, e foi ángeles sepultado, de Dios, dos ángeles anjo estaban, de uno a la Deus, cabecera y dois otro anjos estavam, a la parte dos pies, a cabeceira e outro a parte donde dos había sido pés, colocado. na cova onde tinha sido colocado. Y cuando resucitó, E quando ressuscitou, dice la escritura, diz que a un ángel Escritura que um anjo abrió, abriu, removió removeu a la piedra que pedra estaba en la puerta. que de la sepultura. estava na porta da sepultura. Y cuando María E quando Maria Madalena también, e também de las hermanas as outras das irmãs como Maria y las otras e Marías as outras fueron a la Marias tumba, vieron foram ao también túmulo, viram também Anjos de Deus. anjos de Deus que le dijeron, que lhe "Aquí disseram: estás, A quem buscais? no está aquí Não estar Ha aqui, resucitado ressuscitou dentre os porque buscáis mortos. entre los muertos Por que al que buscai vive". entre os E quando mortos Cristo subiu ao ao que céu, vive? Dos ángeles le E aparecen quando a los Cristo discípulos subiu que ao céu, esperan dois no anjos cielo. apareceram Este mismo Jesús que aos ha sido discípulos tomado e entre vosotros lhes al cielo, dizem: así mismo volverá. O que estão olhando no céu? Livro de los Hechos, Este capítulo mesmo versos Jesus que foi tomado dentre vós ao céu, assim mesmo voltará. Livro dos Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. aparecen
a los herederos, el ángel Gabriel anjos le apareció al sacerdote aparecem aos Zacarías para herdeiros de anunciarle saúde. O anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias para anunciar que teria um menino e que o chamariam e o puseram por nome João. preparando el pueblo. E ele viria diante do Senhor preparar o El povo. tercer Elías. Era o terceiro Elias, ou seja, o ministério de Elias manifestado pela terceira ocasião, Otro hombre, em outro homem no se chamado tiene que João. llamar Elías. Não tem que se chamar Elias, Porque Elías porque es el Elias ministerio de Elías, é o ministério de Elias, reconhecido esse ministério como o ministério de Elias, mensajeros. manifestado em diferentes mensageiros. El reverendo William Branham, Quando veio o reverendo William Branham, o espírito ministerial de Elias estava operando no reverendo William Branham pela quarta ocasião, precursando a segunda vinda de Cristo. Así como Juan con su mensaje identificó Assim como João, com sua mensagem, identificou aquele ao qual estava preparando o caminho, Jesús llamado ao el Cristo, Messias, llamado el Mesías, a Jesus chamado o con su Cristo, mensaje lo identificó. chamado o Messias. Com sua mensagem o identificou Es mayor que e yo. disse: Entre vosotros quem está uno vem depois de mim é maior que eu. no conocéis. Entre vós está um a qual não conhecem. Del cual yo E no soy disse-lhes: digno de desatar ele é correas quem vem depois de mim, da qual eu não sou digno de desatar a correia do seu recogerá el calçado. trigo en su granero E diz que ele recolherá o trigo em seu celeiro para quemarla en fuego. e a pá para queimá-la em Su fogo. aventador en su mano está. Con lo que se Será soplaba recolhido. la Sua paja pá em sua mão está como para echar al fuego que soprava a palha para jogá-la no fogo. libre. No sé si algunos recuerdan E que o grão de trigo ficará livre. también algunas veces Não sei se alguns lembram ou recordam que também, em algumas vezes, na cozinha, echaban arroz as damas, sin cocinar antes, en una, quando jogavam o arroz, em uma vasija sem de- cozinhar em uma assim, vasilha, fazia para que a pá assim, se fuera. e sopravam para que a palha o se frijoles, fosse, o habichuelas, o ou os cualquier feijões, ou alguma Pois, coisa. cosa. Cristo tiene el aventador, el Pois que Cristo sopla tem o la paja aventador, ou ventilador, que sopra a palha para que se separe do grão de trigo dos escolhidos. la profecía del día postrero. A profecia do último dia. Ahora, hemos visto quién es Agora, y a través de quién es vimos quem é e através de quem é que Cristo, o Espírito Santo, traz del día postrero. a Es por profecia do último dia. medio de los dos olivos É por meio das duas oliveiras, para los judíos para os judeus. y entre los gentiles E entre os gentios primero estará para primeiro, llevar de los gentiles de la iglesia estarão del para cristianismo levar dos gentios da igreja, la palabra do de Dios cristianismo, correspondiente a los aos judíos. judeus, a palavra de Deus correspondente aos judeus. Y Dios E respaldará Deus respaldará esse trabalho. hay una bendición grande para los judíos Há uma grande bênção para os judeus. y la van a recibir. E as vão receber, vão ser selados. 44.000 judíos, 144 mil 12.000 judeus, de cada tribo. 12 mil de cada tribo. Pero antes Mas antes habrán sido sellados terão con el sido Espíritu selados Santo com o Espírito los Santo escogidos del cristianismo, os de la iglesia escolhidos del do Señor cristianismo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesucristo. Serán transformados E los que serão estarán vivos, transformados y os los que que estarão murieron vivos, serán resucitados en e os cuerpos que eternos. morreram serão ressuscitados em corpos La eternos. profecía A profecia del día posterior. do último dia. Esa es la profecía contenida en el libro Essa é a profecia contida no livro dos que sete, lo trae ya no abierto livro la selado puerta com os que sete desciende del selos, cielo, que o esse traz título já da aberto o propriedade anjo forte que desce do de la céu. vida eterna. Esse título de propriedade da vida eterna Acá vem a la tierra, aqui à terra, a la segunda a Eva. segunda Eva. Lo recibe primero el segundo Adán. O que es recebe Cristo. primeiro Recibe o segundo Adão, esse que é título de Cristo. propriedade para traerlo No céu a sua o igreja. recebe esse título de propriedade.
el misterio del para séptimo trazê-lo sello à que no sua fue igreja. abierto en el cielo, E o mistério do sétimo selo que não foi aberto no céu, ou que não foi revelado o de conteúdo, Apocalipsis 8, quando foi aberto será revelado em Apocalipse 8, será revelado à igreja do Senhor Jesus el Cristo. misterio de la O segunda mistério venida de Cristo a su iglesia. é o mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja. Vendrá al pueblo del nuevo pacto, que Como es la veio ao iglesia, seu povo Israel, ao povo do antigo pacto, virá ao povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo es el misterio de Dios revelado. O reverendo William Branham diz na mensagem Cristo e o mistério de Deus revelado, na página 7 a 11, Dice, diz: ¿cuándo vendrá? quando virá, Y cómo vendrá, Y no sabemos. como virá, e como virá, Y si él não sabía sabemos. algo, tenía que quedarse E callado se ele sabia algo, tinha que ficar calado, para que no surgieran imitaciones. para que não surgisse Él sabía imitações. bastante. Ele sabia bastante. De ese misterio él sabía, Desse mistério ele sabia, pero mucho. mas muito. Pero lo que los tronos hablaron, Mas dice que estaba o en un que os idioma trovões desconocido para falaram diz que estava em um idioma desconhecido para ele. él. Por lo tanto, Portanto, eso está por la página isso está pela página 464 e 465 y 474 y e 475. 475 Y la página 469 e a página 469 y 488, e 488, 480 e 81, 82, 83, 89, 481, 482, 483, 484. 4 o 5 páginas As últimas 4 ou 5 páginas do livro dos selos. está un resumen Aí está um resumo claro de lo que será claro do que la será venida del Señor. a vinda do Senhor. El ángel que era diferente O anjo que era diferente dos demais diz ao reverendo William William Branham que era quem tinha o sétimo selo. Así como cada mensajero de cada edad le tocó Assim como cada mensageiro de cada era Dios tenía que dar, lhe correspondeu dar o que da parte de Deus tinha que dar com relação aos selos que se cumpriram em seu tempo. que tiene el séptimo O sello, anjo a él que le tem o toca. sétimo selo, Entonces, a ele corresponde então revelar. cada ángel le revelaba al mensajero Cada anjo lo revelava que tenía que revelar. ao mensageiro Pero cuando le tocó la revelación del da sétima era o que tinha que revelar. cuando le tocó la revelación del Mas séptimo quando sello, lhe correspondeu a revelação aunque él do supo sétimo mucho, selo, no le fue dado aí, permiso para mesmo que ele soube hablar muito, lo que dejaría abierto el séptimo não sello. foi dado permissão para falar o que No podía deixaria ser aberto el o público, sétimo selo. el séptimo Porque sello não todavía, podia ser aberto pero ao va a ser público o abierto en sétimo una gran selo carpa ainda, catedral. mas vai ser aberto em uma grande carpa catedral sob a terceira etapa, da qual fala o reverendo William Branham. E aí os trovões vão estar emitindo suas vozes. Y revelando Cristo, como leão, vai estar falando el sello, el misterio e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, que nos dará a fé para sermos transformados e raptados e irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recuerden que Cristo dice, Lembre-se que Cristo "Vengo diz: pronto, y mi e galardón eis conmigo que cedo venho, para recompensar e o meu a cada uno galardão está segundo comigo sea para dar a su cada obra". um segundo a sua obra. Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22, Verso 12. versículo 12. El mensaje del tiempo A final, del mensagem día postrero do es tempo final, do último dia, el contenido é o conteúdo del libro sellado con do siete livro sellos. selado com os 7 selos. Y sobre todo, E, sobretudo, el séptimo sello al final. o sétimo selo no final.
Por isso é tão importante. Por isso é tener tão mensajes, importante ter as mensagens, os livros, 7 edades da as iglesia, 7 eras da igreja de los 7 sellos e os 7 selos predicado por el reverendo pregados William pelo Branham, reverendo William Branham, para estar al tanto de para lo que estar está ciente do hablado, que está falado que va a suceder, e do que vai acontecer, para que estemos vigilando, para que estejamos vigiando, sabiendo sabendo que la tercera etapa que a terceira etapa hablará por sí misma. falará por si mesma. O sea, todo lo que Ou fue seja, dicho tudo o que que foi Deus dito vai fazer na terceira que etapa, Deus vai quando fazer veamos na sucedendo terceira essa etapa. coisa, Quando que vermos a terceira etapa acontecendo essas coisas, que é a está terceira etapa llevándose a cabo que se de parte de Deus. está se E lo que realizando da parte identificará de a terceira Deus. etapa será el O que cumplimiento de lo que está identifica a prometido, terceira etapa será o la cumprimento profecía, que está prometido na profecia do último dia. que Deus nos ajude, Que Deus en nos este nuevo ajude año, neste novo ano que pronto e todos que em breve todos hagamos la parte façamos que nos corresponde, a parte de que acuerdo como Deus nos ha corresponde colocado de en nuestro acordo corazón, como Deus colocou para todos os trabalhos em seu coração, que se estão llevando para a cabo todos os trabalhos que estão se realizando a favor da Igreja do Senhor Jesus em Cristo favor e a da favor família humana. da família humana. y que Dios nos prospere más abundantemente en este nuevo año, E que Deus nos ajude neste novo trabajar ano más en la obra del Señor e que em breve y que pronto todos façamos tengamos la gran carpa catedral funcionando para beneficio del cristianismo. que Deus nos ajude neste novo ano e que em breve todos façamos a parte que nos corresponde de acordo como Deus colocou em seu coração. Les reitero, Para todos os trabalhos que estão se realizando a favor da Igreja do Senhor Jesus Cristo e a favor da família la humana. labor E que Deus nos prospere mais abundantemente neste novo ano para trabalharmos mais na obra do Senhor. de la familia humana, E que em breve tenhamos a grande carpa catedral funcionando para benefício do cristianismo e de toda a família y humana. algún día E reitero meu apreço e la tercera agradeço etapa será e agradecimento e felicitações pelo trabalho que vocês têm feito em todos os campos, para a favor da família humana, a favor do projeto da construção da grande carpa catedral. las vírgenes E em insensatas algum dia a terceira etapa será manifestada em toda a sua plenitude para o mundo inteiro, que las bendiciones para de as Cristo, las virgens del pacto sean sobre todos insensatas ustedes que e están para as presentes, virgens los que prudentes, están, e que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, y Miguel, seja Bermúdez Marín, que Dios te bendiga, sobre te guarde, todos vocês que y estão te use presentes e este os que estão em outras em nações. doble, E Miguel o Bermudes cinco Marim, vezes mais, que Deus te abençoe e e te guarde e te use nesse ano o 2014, dobro ou triplo, junto 5 vezes mais do que te todos usou no ano de los 2014, ministros, junto à sua família e a todos os congregações e ministros, irmãos congregações e irmãs de todos os países, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continue passando uma noite feliz, de las bendiciones de Cristo, cheia nuestro das bênçãos Salvador, de Cristo, nosso Salvador, este primer sábado neste primeiro sábado del mes, do mês, en esta reunión nessa reunião de ministros y de ministros e colaboradores colaboradores que están en pie e que estão em pé para trabajar para este año. trabalharem este ano mais abundantemente. Estamos en las manos del Señor Estamos na Jesucristo, mão do Senhor Jesus para que Cristo, nos use grandemente su obra. para que nos use grandemente em sua obra neste tempo final. Dedico a Ti, Senhor Jesus Cristo, todas essas pessoas que estão me escutando aqui presentes em outros países, ministros e colaboradores, e todos que trabalharam e trabalham em todos os projetos que realizamos. Em Tuas mãos encomendo, use-os grandemente, os prospere espiritualmente e materialmente, e os use grandemente em seu programa correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo, Te lo pido. lhe peço, Pai Celestial, amém e amém. Bueno, Bom, hoy como que tuvimos escuela hoje, bíblica, como tivemos uma escola bíblica, es que é que
tenemos que conocer temos que conhecer las profecías as profecias correspondientes para el correspondentes día postrero, para o último dia, porque eso es porque isso lo que nos trae la bendición é o que nos traz a bênção a todos nosotros. para todos nós. Las profecías del tiempo de Moisés As profecias do tempo para de la liberación de Moisés los hebreos para a liberação do beneficio povo para ellos allá. dos hebreus foi de benefício para eles lá. Figura E agora de lo que tudo corresponde a aquilo nuestro tiempo. é tipo e figura do que corresponde ao nosso tempo. Ou seja, de lo que temos que nos ocupar compete do que compete a nós. que Dios les bendiga y les guarde y Que Deus os abençoe e os guarde. E continue passando uma noite feliz. dejo con ustedes E deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez. el domingo próximo E no próximo ya estaré domingo con ustedes já estarei com vocês novamente para continuar platicando para continuar conversando das coisas que correspondem a nuestro tiempo, ao nosso tempo, que son las que nos traen que las bendiciones de são Dios, as que nos trazem as bênçãos de Deus para a alma, el espíritu o y espírito el cuerpo, e o corpo, porque son las promesas porque são profetizadas as promessas que van profetizadas a ser e materializadas que vão ser materializadas em nossas vidas, en la iglesia, na igreja, en nuestra familia em y así nossa por el estilo. família e assim por diante. Bom, Como hoy no es vigilia, pues como vamos a hoje dejar não é aquí vigília, pois vamos deixar por aqui o reverendo José Benjamin Pérez continuar. para continuar. Y con más ánimo E com mais ânimo y fuerza, e energía, força e energia, este año 2015 este ano de para 2015, en la obra del Señor. para trabalhar na Y obra con do más Senhor. entusiasmo, E alegría com y mais felicidad, entusiasmo, porque eso es lo que nos alegria hace felices e a felicidade, nosotros porque isso é o que nos faz felizes, en la obra del Señor. o trabalhar na obra do Senhor. E reiterando El aprecio y agradecimiento a avaliação también e agradecimento também a los que trabajan en la aos que imprenta, trabalham na imprensa, a los que trabajan en las máquinas, aos que trabalham nas máquinas, los nas equipos de câmeras, las cámaras, os equipamentos das a las câmeras, maestras también, as professoras também y a los padres de e familia aos pais de família que traen a sus niños que trazem a la escuela as suas bíblica, crianças à escola bíblica a las demás e actividades também as demais da atividades da igreja. iglesia, y a todos E a todos los que poco o mucho os que pouco ou muito têm feito en la obra del Señor. na obra do Senhor. Yo le pido a Dios Eu peço a que Deus los bendiga grandemente, que os abençoe para que grandemente no para pueda hacer mucho, quem este não año pode pueda fazer hacer más, muito, não pôde fazer muito, este ano possa fazer mais. amándonos E con toda nuestra alma, nos unos a los amando otros, y com orando toda a unos nossa por los alma, otros, orando uns por aos la outros, iglesia del e Señor, orando um pelos por outros, todos los trabajos orando pela igreja do que se están Senhor llevando e orando por todos os trabalhos que estão realizando. que Dios les bendiga Que Deus lhes abençoe a todos. a todos. Eita, nós.